Gravação. Vamos começar. Então tá, então bora brincar, bora trabalhar um pouquinho. Vou começar, então, super agradecendo a presença da Luciana. Luciana Marques é professora na Universidade Federal de Pernambuco, coordena o grupo de pesquisa Políticas Públicas de Educação, do programa de pós em educação de lá. O doutoramento dela foi feito com orientação da Silke Weber, uma figura de baita referência para a gente sempre, uma discussão toda de políticas públicas, era uma gênia. E já desde aquele tempo, na tese da Luciana, ela tomou como matriz de referência para análise a teoria do discurso. Talvez uma das mais... Não sei se tem alguma coisa antes, Lu, mas em seguida da tua tese, acho que veio aquele artigo que saiu num livro daqui de Porto Alegre, organizado pelo Daniel de Mendonça, que a gente já leu textos da Miriam Salto ali, enfim, estava mexendo com isso, e aquele artigo é correlato à tua tese, justamente, e aí depois toda uma trajetória, acho que bem importante, dentro dessa lógica. Atualmente, a Lu é coordenadora do GT5, da AMPED, que é Estado e Políticas Públicas, ao qual eu pertenço desde um 24 de outubro em Niterói, numa certa noite que a gente resolve fazer, com Márcia fazendo a introdução, foi muito divertido aquilo tudo, mas, enfim, vou me bandeando para esse lado e a gente, então, fica perto disso. Lu, obrigado pela tua disponibilidade, obrigado pela tua generosidade. Acho que tu já viu, então, nos outros momentos, a ideia, a gente passou na disciplina por um período mais inicial de apresentação dos conceitos mais significativos de totalidade, de movimento, a coisa de análise de conjuntura e tal. Depois a gente migrou para uma leitura mais miúda do Laclau, e aí hegemonia e estratégia socialista e alguns artigos, como significantes vazios, a questão do particular e do universal. E começamos a nos aproximar justamente dessas pesquisas aplicadas à educação, né, na América Latina. Então, a gente pegou duas referências de fora, dois estudos importantes, a Rosa Nidia, lá do México, que tem todo o trabalho com o núcleo lá, com o programa de análise política do discurso, e a Miriam Salto ali em La Plata, que também faz essa leitura e coordena os trabalhos por ali. Ambas foram orientadas pelo Laclau e tal, então elas têm uma trajetória nesse sentido bem singular. E depois 3 grupos aqui do Brasil, de 3 pontos diferentes. Primeiro veio a Alice, na semana passada veio a Gra, e agora vindo tu, 3 grupos, dentre tantos outros, mas esses 3 mais significativos para a gente, que vem discutindo o que nos importava, era tanto a discussão de currículo que a Alice trazia, quanto a discussão de gestão e políticas, que a Gra faz em certa medida, tu também faz de um jeito bastante mais objetivo. Então, enfim, a ideia é a gente bater papo, conversar, já viu, assim, uma fala inicial e depois a gente conversa afiado. E está valendo aquela promessa lá, é isso, eu vou me encalacrar, mas assim, tá na conta um churrasco com cerveja, enfim, muito papo furado. Bora. Obrigado, Lu. Contigo um tempo, então. Então, primeiro eu queria agradecer, né, o convite, a possibilidade de estar aqui conversando com vocês. Foi muito legal esse exercício de me revisitar para, né, poder trazer um pouco da trajetória de como eu chego até a teoria do discurso para vocês. Eu disse, já estou fazendo o primeiro exercício para daqui a 2 anos, quando for fazer memorial para titular, né? Porque, assim, foi bem legal. Chegou muito rápido, né? Quando o Marcos convidou, junho, eu disse, junho, que ótimo, ainda tem bastante tempo, e de repente chegou muito rápido, até porque eu estou aí com os problemas de saúde bem sérios com minha mãe, então tem me tirado muito tempo também, né? Então, assim, muito a grata surpresa, né, de Marcos trabalhar com Laclau, que inicialmente, quando a gente se conheceu numa avaliação da CAPES, não nada de conversa sobre, né, o que produzimos, o que fazemos. Ele era do GT de Artes na época ainda, né, e depois foi vindo para o GT de Política, o que foi muito legal, porque aí a gente já tinha uma parceria de amizade, e depois a descoberta, né, de que a gente também tinha essa afinidade
teórica, né? Então, e eu acho que é muito legal, né? Você, Graziela, né? A gente poder pensar nesse fortalecimento mesmo dentro do próprio GT5, de uma perspectiva de leitura de política diferente, né? Que aí eu vou mais na frente falar um pouquinho mais sobre isso. Então, como é que eu pensando, né? Como é que eu fui chegando? Então, eu achei importante falar rapidamente, um pouco antes, do mestrado, né? Então, assim, eu fiz pedagogia na Federal, passei 10 anos depois que me formei e voltei para o mestrado na linha de política para estudar o projeto político-pedagógico como um instrumento de construção da autonomia da escola. Né? Naquele momento, eu ainda não tinha assim, muita ideia de como eu ia fazer isso. E aí, no mestrado, eu não me lembro, eu acho que na graduação eu não cheguei a ter contato com a obra de Janete, com aquele livrinho, né, que eu acho que está até aqui, todo mundo conhece, né, a Educação como Política Pública, onde ela desenvolve muito a questão da abordagem cognitivista das políticas, né? Então, que as políticas, elas são propostas, mas que elas se materializam e são ressignificadas na sua implantação, né? Ela trabalha isso no livro, e aí, na linha, a gente trabalha numa disciplina, numa das disciplinas, né? Hoje em dia, a grade curricular é outra, mas alguma disciplina ligada à metodologia, a questão da abordagem cognitivista a partir daquele livro do Miller e do Surrell, a avaliação de políticas públicas. E aí, nesse momento, eu fui também fazer uma disciplina em sociologia com Sil, que na época ela ainda não trabalhava com discurso, mas tratava muito de representação social. Então, eu já fui fazendo uma aproximação, né, no mestrado em educação, meu mestrado foi em educação, de uma forma diferente de ver a política, né? Então, no mestrado, eu trabalhei com as representações sociais dos membros do Conselho Escolar sobre o projeto político-pedagógico como instrumento de construção da autonomia da escola. Né? Então, defendi e fui para o doutorado. Né? Me lembro bem, o meu projeto o título da tese, né? Que é a descentralização da gestão escolar, a formação de uma cultura democrática em escolas públicas. Mas ele mudou completamente, né, do momento da elaboração inicial. Eu lembro bem que quando eu fui conversar com Silke, né, sobre a possibilidade de orientação e apresentei o projeto para ela ler, né, quando a gente se reencontrou, ela disse, olha, seu projeto para educação ele está pronto, mas você está se propondo a fazer um doutorado em sociologia. Então, você precisa dar uma abordagem sociológica a esse projeto, né? E aí, eu fui para o Boaventura, né, trabalhar a questão da democracia. Então, que continuei, inclusive, na tese, né? Assim, eu acho que no artigo do livro do Daniel eu não trago Boaventura, se eu não me engano, mas, assim, ele foi uma referência no estudo da democracia, né? Então, passei e nunca tinha ouvido falar em Laclau na minha vida até entrar no doutorado em sociologia, né? Quando eu entro, eu vou fazer uma disciplina com o Joanildo, acho que foi isso, com o Joanildo Buriti, e aí foi o primeiro momento. Junto a isso, na minha turma, a gente tinha várias pessoas que estavam estudando Laclau, assim, acho que uns 3 orientandos de Joanildo, tinha mais gente, e nesse momento o Silke já estava, né, se afinando com essa perspectiva teórica também, né? Silke é uma pessoa, assim,
com a brilhante capacidade dela, ela não impõe nenhuma teoria para seus orientandos, né? E ela tem domínio suficiente para orientar em várias perspectivas teóricas, né? Mas ela tem essa aproximação e, à medida que eu vou estudando, eu também vou me afinando, né? Então, eu cheguei em Laclau, inicialmente mais na Chantal, pela questão da democracia. Inicialmente, eu ainda não estava mobilizada para a questão do discurso, né? Na tua tese, para entender, a tua tese, o foco dela é essa perspectiva da prática da gestão democrática, da cultura democrática na gestão. As relações democráticas na escola, né? Então, eu chego muito mais pela Chantal, naquele livro dela, O Regresso do Político, né, onde ela trabalha a ideia da democracia como espiral, em constante movimento, em constante construção, e aquilo foi me interessando, porque eu acho, na verdade, tinha a ver com o meu pensamento, né, que aí eu acho que foge um pouco, né, da lógica que a gente tem um pouco nos estudos de política, que tem que ser bom ou ruim, nessa lógica muito binária, serve, não serve, é neoliberal, não é neoliberal, né? Então, assim, eu tinha tido uma experiência no mestrado, no município daqui, com o estudo do projeto político-pedagógico, que as práticas me surpreenderam, né? Então, assim, eu acho que isso também foi muito importante, quando, de repente, eu vi uma assembleia de pais para discutir projeto político-pedagógico. Isso não é muito usual, né? A gente sabe que a gente não encontra, mas eu acho que isso junto, né, com essas aprendizagens foi me levando, né, a tentar pensar a política de uma forma diferenciada, né? Então, assim, no começo eu comecei a fazer uma mistura de Boaventura, de Laclau e de Habermas. Aí eu vi que Habermas estava fora, porque ele, né, assim, outra base epistemológica, não dá. E ainda ficava na dúvida se eu podia juntar o Boaventura com o Laclau, né? Porque o Boaventura, embora ele amplie, mas ele tem a coisa dos espaços estruturais, né? Que Laclau e Mouffe não adotam, e eu ficava meio na dúvida, mas fui fazer um sanduíche com Boaventura, né? E nós conversamos sobre isso. Eu disse, não, eu gosto muito do pensamento dele. E quando cheguei do sanduíche, eu cheguei, sei lá, no final de semana, durante a semana, Laclau estava aqui, num seminário aqui, lá na Fundasc, que o Janil tinha trazido. E eu também conversei com ele sobre a possibilidade de junção, e ele também disse que eu podia juntar. Eu digo, bom, se os dois estão dizendo que eu posso, quem sou eu para dizer que eu não posso, né? Então, vamos seguir que eu estou num caminho bom, né? Para construir isso, né? Então, assim, eu acho que tiveram alguns. Eu não vou assim focar muito no Boaventura, porque não é a proposta, né? Mas acho que tiveram algumas questões específicas em Laclau, né, que me mobilizaram para utilizar ele como marco teórico no estudo da democracia, né? Primeira, a questão do poder que ele traz, né? Onde ele vai dizer que a questão principal da política democrática não é eliminar o poder, mas construir formas de poder que sejam compatíveis com relações democráticas. Eu acho que essa foi uma questão importante, né? Eu fui dando uma olhada em algumas coisas para ver, né? Nesse exercício de revisitar o que eu produzi, né? Pensando por que eu escolhi ele, o que é que me mobilizou mais, né? Então, a outra questão é que a condição para
se chegar uma sociedade radicalmente democrática, e essa questão da democracia radical, ela me mobilizou, porque ele vai falar da democracia nos diferentes espaços, né? E aí eu estava estudando a democracia na escola, então isso para mim era importante, né? E eu estava estudando a democracia na escola em um programa de pós-graduação em sociologia, né? Então, a partir daí, eu fiquei sempre muito ligada nessa questão de que eu precisava, não podia, e eu acho que isso foi muito bom na minha formação, né? Que eu não podia esquecer que eu estava num programa de sociologia, então eu tinha que sempre estar pensando sociologicamente, né? Que até então eu não sabia, eu estava, né? Eu estava na educação, embora com todas as suas interfaces, né? Mas eu tinha exigências que eu não tinha na educação. E isso eu acho que foi muito legal. Para mim foi muito bom, né? Eu estava me lembrando quando estava fazendo isso aqui também, né? A gente, quando eu fiz a seleção para o doutorado, a gente ainda não tinha no programa doutorado. Ele tinha sido pedido à CAPES, né? E aí eu passei lá em sociologia e o programa de educação nesse interim foi aprovado, né? Então, na época, assim, hoje em dia isso não aconteceria mais, mas na época a gente tinha 10 candidatos, 12 candidatos, turmas, né? Assim, em sociologia, as primeiras turmas de educação, acho que nem 10 tinham. Então, Janete, ela estava indo para o Port-Doc, né, para a França, mas aí ela ligou para mim e disse, olha, o programa foi aprovado, eu não estou pensando em abrir vaga, mas se você quiser deixar de ir para a sociologia para ficar em educação, eu abro uma vaga e você entra. Aí, e bateu o telefone na minha cara. Assim, meu Jesus de misericórdia, né? Aí eu pensei. Só que, ao mesmo tempo, ela sempre foi uma pessoa que disse que eu deveria, né, sair um pouco da educação, né? Sair não só da educação, sair da UFPE, porque eu tinha feito graduação, mestrado, e que eu devia, do programa de pós-graduação em educação, que eu devia, né, ampliar meus horizontes. E aí, além disso, o programa de educação ele só ia começar 6 meses depois, aí eu meio que perderia esses 6 meses, enfim. Fiz a opção de ficar em sociologia e foi muito bom, porque eu acho que, né, realmente, assim, eu tive oportunidades de aprendizagens que eu não teria em educação, porque eu já era de lá, né? E isso foi, eu acho que, importante também para as orientações minhas, assim, porque hoje está muito mais difícil sair, ir para outros lugares, a própria demanda de sociologia ela é muito maior também, né? Que a gente tem vários professores no programa que fizeram esse percurso que eu fiz. Mas eu sempre tento que meus alunos, pelo menos, façam uma disciplina em outros programas, lá no programa de serviço, lá mais pela minha própria proximidade, né? Porque eu ainda continuo por lá, vou muito para a banca, somos gente de lá, a gente, né, tem uma proximidade. Serviço social, tento sempre, agora com a questão remota, né? Eu tive aluno que fez disciplina com André Gouveia, lá no Paraná, né, gente no Rio Grande do Norte, enfim, que a gente tente, eu sempre tento que meus alunos, pelo menos, façam uma disciplina fora da bolha do programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal de Pernambuco, porque eu acho que, assim, para mim, me trouxe outros olhares que eu não teria se eu não tivesse saído, né? Assim, ficasse só lá dentro. Aí eu dei um parênteses enorme. Sim, então, a outra questão que me mobilizou foi que eles traziam a ideia que uma condição para se alcançar uma sociedade radicalmente democrática, e foi aqui que eu parei, né? Seria aceitar o caráter contingente e aberto aos valores, né? E aí
isso exige o abandono, né, da questão do fundamento único, que eles trabalham, e vocês já trabalharam isso bem, né, como o oposto, né, que é eles colocam assim, um certo tipo de fragmentação pós-moderna do social que se recusa a dar aos fragmentos qualquer tipo de identidade relacional, né? Então, essa foi outra ideia importante que me mobilizou bastante. E a questão do agonismo e do antagonismo, né, que eu acho que é uma coisa que a gente hoje, né, hoje, no momento atual, né, isso é muito forte no país da gente, né, na sociedade da gente, assim, entender isso, entender que o agonismo envolve o respeito ao inimigo, né? Você não vai eliminar quem pensa diferente, você vai, né? O conflito ele é próprio das relações democráticas, mas você não busca eliminar quem pensa diferente, como a gente vê hoje acontecer, né? Eu acho que isso é uma questão bem importante, né? E a questão da hegemonia. A questão da hegemonia é bem interessante, assim, porque estudando, construindo, escrevendo, né, eu fiz uma conceituação de hegemonia, né? E aí Silk vira para mim e disse: isso aqui está perfeito. Eu nunca vi, assim, a definição mais perfeita que eu já vi até agora. É claro que a pessoa ficou se achando, né? Fico dizer um negócio desse. E é claro que eu trouxe aqui para ler para vocês, né? A pessoa tem que se exibir um pouquinho depois de escutar uma coisa dessa, né? Então, o campo geral da hegemonia é o das práticas articulatórias, onde os elementos não têm significado fixo, mas contingente, que são dados através das relações sociais que vão se construindo no campo da discursividade, instituindo pontos nodais que fixam parcialmente o sentido do social em um sistema organizado de diferenças. Hegemonia é, portanto, um tipo de relação política e não um lugar determinável da topografia do social, né? Então, essa foi outra ideia bem importante, né? Junto. Oi. É curioso que isso está numa nota de rodapé na tua tese, né? Isso. Essa definição tu joga para uma nota de rodapé, não está no miolo da tese, isso está no Exatamente. Exatamente. Mas, curiosamente, é a nota número 13, é um bom número. Mas ele sabe mais do que eu, tá vendo? Eu nem sabia desse detalhe. Que bom. A nota 13 dentro da tese, tá? Não, é curioso porque o jeito como opera com o conceito, e aí tu parte do Laclau e da Chantal Mouffe, e fazes a formulação. E isso sustenta o que está lá em cima dentro da tese, mas é um rodapé. Exatamente. Rodapé, isso. Bom, então, eles vão dizer que toda construção política tem sempre um lugar, né, contra um conjunto de práticas sedimentadas, e isso era uma questão bem importante para mim, né, porque as práticas, vamos dizer, hegemônicas, não eram no sentido da construção de relações democráticas na escola, isso era o que a gente via, né? Mas eu estava buscando dentro disso como se construíam essas relações, né? E aí a ideia também, né, da questão da disputa entre diferentes projetos que vão fixando e construindo pontos nodais que vão ser fixações sempre parciais, né, de significados. E aí, né, eles vão, no final, que a hegemonia dos valores democráticos vão se expressar na multiplicação das práticas democráticas que vão se institucionalizar em diversas formas de relação social. Então, essas foram as ideias teóricas, né, que me mobilizaram para utilizar Laclau e Mouffe como
suporte teórico, como referência teórica, né, no estudo que eu estava desenvolvendo, né? E aí a gente chega na metodologia e como fazer, né? Então, assim, eu tive o privilégio com esse grupo que eu coloquei para vocês, né, que era um grupo, eu acho que éramos uns 6, 7 doutorandos da minha turma e da turma anterior, que todo mundo, porque assim, a teoria do discurso, ela não tem um instrumental próprio, né? Ela tem as ideias, o arcabouço teórico, mas como é que a gente faz isso, né? Que está dito aí. Que construção a gente vai fazer com o cuidado de não estar buscando caminhos epistemologicamente diferentes do que a teoria do discurso traz, né? Então, a gente se reunia muito, mas muito, e conversava. E Peixe pode, e Foucault pode, e Verclaux pode, e não sei quem pode, né? Não, esse não pode, aí Peixe 1 pode, Peixe 3 não pode. Então, assim, a gente, além da disciplina, né, das disciplinas, a gente tinha esse grupo que estava o tempo todo, né, discutindo essas questões. Mas isso também não era, assim, uma coisa... Porque quando eu falo isso, parece que essa teoria ela é de pronto bem aceito no programa de sociologia. Não é, né? Do mesmo jeito que a gente ainda tem, né, na educação, que eu vou chegar lá, né, que a gente ainda tem, não, que a gente tem na educação muita resistência. Eu acho que, especialmente na política, a gente ainda tem muita resistência. No currículo, em função do grupo de Alice, eu acho, e da hegemonia desse grupo na Amped, eu acho que isso está bem mais avançado, né? Mas a gente ainda tem muita resistência. Teve uma vez eu fui para uma banca de Teresa, e aí a gente estava indo para a Unicamp, eu, ela e Romualdo, né? Romualdo estava levando a gente, aí eles estavam conversando lá sobre um trabalho de alguém, aí Tereza virou: oh, meu, Foucault para analisar política? Como é que pode isso? Não pode, Foucault não serve para analisar política educacional. Ela, eita, luta aí, agora, né? Aí, assim, mas ainda, assim, estou dando um exemplo de uma coisa mais informal, mas isso ainda é muito forte, né? A gente sabe que isso ainda existe, até porque existe uma dificuldade de entendimento do que Laclau entende por discurso, né? Então, assim, mesmo na sociologia, que eu acho que havia em que havia um conhecimento maior e um grupo mais expressivo trabalhando com Laclau, ainda existia aquela coisa de que não, mas isso não é ciência, mas não pode estudar a realidade a partir do que as pessoas falam, né? Sem entender que a perspectiva de discurso não era só a fala. Então, assim, isso ainda é muito forte, né? E trouxe muita resistência, muita dificuldade, né? A gente, às vezes, dava vontade meio de desistir, não vamos abandonar, mas, né, porque ia apresentar os trabalhos, ia apresentar, né, a tese em construção ainda naquele momento, e levava muita porrada, né? Então, como ainda leva, mas eu acho que hoje a gente já conseguiu avançar em algumas questões, né? Bom, então, quando a gente pensa na teoria do discurso como metodologia, né, no meu caso, né, como é que eu estava entendendo, né? Uma prática social, né, que tem como condição ontológica a política, e que isso faz com que a gente entenda o discurso como uma forma de ação das pessoas sobre o mundo, sobre os outros, e que vão expressar relações sociais. Então, ele vai se constituir em ação, seleção, escolha, linguagem, todas as produções sociais que a gente expressa, né? O ponto de referência da tua pesquisa era a descentralização da gestão.
né? A ideia da Isso, gestão descentralizada, como um princípio da exatamente. democracia. A democratização a gestão democrática seria o ponto de chegada, ou um ponto de chegada possível, a partir da descentralização da gestão, do ponto de vista esquerdo. Exatamente. E aí era entender essas E relações, né? estratégias de descentralização, que discursos e práticas de descentralização. Exatamente, né? Comissões, grupos, conselhos, tudo. E aí, estudando a política e como ela se materializa, né? Então, aí entra a questão dos processos de significação, né? Então, qual é o significado da política e qual o significado dela no cotidiano, em quem está implantando, como é que entende, que práticas desenvolvem, porque e aí sai um pouco, e aí que eu vou falar um pouco mais na frente de outros estudos, dessa coisa que eu já coloquei em algum momento, não, é neoliberal, então é assim, mas quando a gente vai para a escola, não é bem assim que está funcionando, né? Nesse momento eu ainda não tinha muito essa compreensão. Hoje até porque o momento era outro, a conjuntura era outra, né? Hoje isso é bem mais claro para mim, né? Então, aí vem que o discurso vai incluir tanto linguístico quanto extralinguístico, né? Então, não é quando Laclau diz, e Joanil tem uma passagem que ele diz também que está na tese ou naquele artigo, eu não me lembro, que a sociedade é discurso, não é que a sociedade é fala, é porque o discurso ele é linguístico, extralinguístico, né? Eu gosto muito daquele exemplo que ele dá da bola de futebol, né? Que ele diz que a bola de futebol, que entra a história da materialidade, da existência também, que a bola de futebol ela nada mais é do que um elemento esférico, né? É uma esfera. A bola no jogo não é ela que contém, não é ela não tem nenhum significado para colocar o futebol em funcionamento. Ela vira a bola de futebol à medida que tem uns de um lado, uns do outro, as pessoas torcendo, os times, né? Então, essa é a questão da significação e do extralinguístico. E isso é discurso. Mas para as pessoas entenderem isso, é muito difícil, ainda é. Né? Eu acho que hoje já se avançou mais nesse entendimento, mas ainda tem muita gente que não consegue entender, né, isso como um discurso, porque se prende à questão do discurso da fala, né? E ele vai dizer que, né, vai trazer para a gente a ideia, por isso que a sociedade é discurso, porque todas as relações sociais envolvem significações, né? E aí não é questionar a materialidade das coisas, mas é a coisa que eles chamam da existência, que está relacionada exatamente a essa significação que as coisas ganham a partir de relações sociais que se constroem sobre essas coisas, né? E aí as demais... Eu acho que o limite e o desafio que a gente tem, né, Lu, quando vai se tomar em análise práticas de diferentes condições, especialmente pensando que a gente está produzindo, aqui no caso, dissertações, de mestrado, teses e tal, são produções escritas. Como produtos acadêmicos, as teses, dissertações, trabalhos e artigos são produções escritas. Em sendo produções escritas, elas significam a materialização de todo esse debate, de toda essa compreensão, no campo linguístico, sim, porque tudo tem que virar palavra, tudo tem que virar letrinha enfileirada em frases, em construções e tal. Então, por mais que se trabalhe com essa noção do discurso como sendo algo muito mais amplo, que inclui o extralinguístico e tal, para que a gente torne isso objeto de debate, de discussão, de entendimento e tal, nós temos que trazer tudo isso e aprisionar na esfera, no universo linguístico. Então, por isso, o vício é cair de novo aqui dentro, porque mesmo quando eu me refiro à realidade extralinguística, eu preciso da linguagem para me referir a ela. Isso. Então, o tempo inteiro isso escapa da minha mão, isso me joga para fora.
Me joga para fora, não, me leva para dentro, me traz, me aprisiona. Exatamente, né? Então, aí eu peguei os conselhos escolares como estruturas discursivas, né, que seriam práticas articulatórias que organizam e constituem as relações sociais. E aí eu coloco que eles não podem ser considerados como a expressão de algo que já foi adquirido, mas que eles são construtores de novos significados que podem se fixar ou não. Esses sentidos, eles vão se construir a partir de disputas, né? E que eles podem contribuir, né, ou não, para a mudança social. Né? Então, acho que essa é uma questão importante, a questão da mudança social. E aí, nesse exercício de achar, né, uma proposta metodológica, eu fui para Foucault, na Arqueologia do Saber, onde ele vai falar, né, das estruturas discursivas, Eita, agora me fugiu o nome. Depois eu me lembro. E para Foucault, com discurso e mudanças sociais. Né? Então, foram esses dois autores, nessas duas obras, que me deram o suporte para construir a metodologia a nível de procedimentos, de como eu ia fazer. Né? E eu acho que isso é uma coisa importante quando a gente trabalha com discurso, que a gente tem que construir esse como. Né? Esse como ele não vem dado. Né? A teoria do discurso ela traz, né, uma série de questões referentes ao entendimento da realidade, ao entendimento do discurso, mas ela não traz o como fazer, e aí a gente vai ter que buscar nos autores da análise do discurso, da análise do conteúdo, né? No Foucault específico da arqueologia do saber, porque a gente não vai dizer que Foucault tem uma obra de metodologia, né? Ele é muito mais amplo do que isso, mas foi esse Foucault que me interessou. E aí eu trabalhei com entrevistas, observações e análise de documentos, né, da política educacional do município que eu estava analisando, buscando o quê? Buscando achar, né, compreender o sentido da democracia nas políticas, a compreender também como a democracia se construía no cotidiano das escolas, que formato ela assumia, as características, e aí buscando perceber como, na prática, uma política ganha autonomia. E também, se essa construção democrática nas escolas, ela se dava de uma forma homogênea ou não, né? Quais as diferenças? Né? Que elementos fazem, não que elementos fazem, mas quais os elementos que mostram que uma escola é mais democrática que a outra, uma escola avançou mais em práticas democráticas, que a outra, né? Então, essa foi a minha proposta de estudo na minha tese, né? Que, como eu já disse para vocês, né? Tentando sair um pouco dessa relação. Eu nunca busquei, não busco até hoje, avaliar a política, dizer se a política é boa ou ruim, né? Tenho buscado entender a política, entender o sentido da política e o sentido desta política também na sua materialização, né? A ressignificação dessa política quando ela se materializa, né? Mas esse não foi um percurso fácil, né? Na minha defesa, eu levei muita porrada do Vitor Parro, muita, né? Porque um materialista marxista, assim, bem ferrenho,
né? Então, eu lembro, meu marido era vivo na época, quando deu o intervalo, ele disse: Olha, eu sair daqui, eu acho que eu vou dar umas porradas nesse homem, porque não está aguentando, porque ele me deu muita porrada. Mas no final das contas me aprovaram com distinção. Né? Depois eu soube no Tititi que ele disse: Não, eu acompanho. Bom, eu acho que se ele. Desculpa interferir, mas se ele apanhasse. Ai, Grazi, estás aí! Se ele apanhasse dos nossos 2 ex-maridos juntos, eu acho que ele morria, hein? Porque o meu também. Também, matou. Né? Vitor Parra estava na tua banca também, né, Grazi? Não, ele não estava na minha banca, mas ele estava na primeira Ampere do GT5 que eu participei apresentando a minha tese. Eu acho que a plateia de 300 pessoas foi pior do que a banca. Não, esse é o campo, né? Esse é o campo. Essa é uma tensão que a gente tem, até porque a tradição, a tradição, pensando em tradição, de experiências e expedientes de análise política é marxista, é tradicionalmente marxista. A gente ainda tem uma hegemonia bem forte das análises marxistas, e o que escapa disso cai no oba-oba, ula-ula, que é aquilo, sei lá, um qualquer coisa, um tudo vale, porque aí vai tudo meio que na vala comum. Então, quando a gente tenta construir uma leitura que se afasta, se descola um pouco da análise marxista mais tradicional, mas também critica uma leitura mais permissiva e leviana, que acaba também assumindo aí, a gente fica num limbo, né? Porque não tem nem adere com os malucos, nem com os capa preta, assim, tu fica no meio do caminho, que não é nem de um grupo nem de outro. Então, acho que isso questiona. Lu, uma dúvida, assim, ó, a gente tinha colocado para leitura também do grupo, não sei quem leu, enfim, mas um dos últimos artigos teus onde tu analisa a política pública no estado de Goiás. A gestão pública na política, todo jogo da nova gestão pública e tal. Isso. No caso de Goiás, na rede e pública, Pernambuco, o de Goiás, da gestão né? democrática, né? Vou chegar nele, vou chegar. Tá. Bom, então, depois disso eu entro na UFPE como professora, né? E vou para o programa de pós-graduação em educação, né? A gente tem um grupo forte trabalhando com o estudo do discurso da política, não com Laclau, né? Laclau ainda é um autor que gera algumas resistências, né? Até porque, por exemplo, eu não tenho muitos orientandos trabalhando com ele, porque dizem que ele é muito difícil, né? Então, assim, eu sei que ele não é um autor fácil de entender. Para você entender todos esses conceitos, assim, eu passei por isso como aluna, né? E, assim, tive muita dificuldade de entender, precisei estudar muito, né? E vivo dizendo assim, não, eu quero ter um tempo para voltar para os textos de Laclau, né? Ler de novo, estudar de edição, é uma coisa que eu preciso e não consigo fazer, né? Mas, a partir, né, lá da primeira questão que eu falei, do livro de Janete, né, daquele entendimento da política como ressignificação. Então, o grupo da UFPE é um grupo que vem trabalhando muito com o discurso da política, entendendo a política como discurso e entender o discurso da política. Se vocês, né, pegarem as teses e dissertações da gente, vocês vão ver que tem muitas teses de análise de discurso, né? E aí o Verclaux, ele, vamos dizer assim, que ele é quem dá o maior suporte, né? A gente tem muita gente trabalhando com o Verclaux. Mas com uma interlocução boa com a Clau, né? Eu acho que é mais, assim, não é que ele tenha resistência de discordância, eu acho que é mais um certo receio por conta da complexidade do pensamento do autor mesmo. Não é um autor fácil de você estudar, e aí a gente, né, às vezes tem
especialmente os alunos de mestrado, eu não tenho nenhum, de doutorado eu tive 3 que trabalharam com o Laclau. Eu trabalho com o Laclau na disciplina, eu dou a disciplina Estudos Avançados de Metodologia Educacional, um dos autores é Laclau. A gente tem uma linha que se chama Subjetividade Coletivas, que tem uma interlocução muito grande com o grupo de Alice, e lá se trabalha mais Laclau do que em política, né? E muitos alunos vão fazer disciplina desta linha, alunos meus, né? Mas a gente tem uma hegemonia na UFPE de trabalhar com discurso, com análise de discurso, e aí eu acho que muito com Foucault. Então, depois disso, eu tive alguns projetos de pesquisa, já tentando fechar, né, que já estou aqui falando há muito tempo, onde eu continuei buscando trabalhar, né, com a questão do discurso. Então, eu primeiro estudei as políticas de democratização, de centralização da educação na região metropolitana do Recife, buscando os sentidos hegemônicos de democracia dessas políticas. Tive um projeto de pesquisa, Gestão Escolar e Qualidade Social da Educação, também buscando entender o sentido de qualidade nas políticas educacionais e em escolas bem avaliadas no IDEB e de baixo IDEB. Depois foi meu projeto de pós-doc, Nova Gestão Pública e a Gestão Escolar, comparando Pernambuco e Goiás, que eu vou falar um pouquinho mais. E agora eu estou com um projeto de pesquisa, Nova Gestão Pública e Gestão da Educação, estudando os municípios pernambucanos, né? Por que eu coloquei todos em bolo, né? Porque eu tento buscar com essa minha trajetória da pesquisa, né, o sentido da política e sua materialização, e especialmente as contradições que elas trazem. Por exemplo, especificamente Goiás, que Marcos perguntou, né, o que a gente vê? Né? Por que eu escolhi, primeiro, por que eu escolhi Pernambuco e Goiás? Porque são 2 estados que, Pernambuco é meu estado, mas eles vinham, né, se destacando nas avaliações de larga escala, como estados com boa educação. E aí, qual é essa boa educação? Qual é essa qualidade, né? Dentro de uma perspectiva da nova gestão pública que os 2 adotam. E aí, exatamente essa questão que Grazi falou muito, né, aula passada, eu estava contando, você não tinha chegado ainda, Grazi, que eu assisti. Tem hora que eu queria falar, assim, que eu ia no botão para falar, porque sair dessa questão binária, né? Porque o que eu vi em Goiás? Tanto na Secretaria de Educação, como nas próprias escolas, como na fala do sindicato, né? A educação, o modelo, ele é gerencial, claramente, sabe? Mas democracia é importante para construir a qualidade da escola. Participação dos pais é importante para construir a qualidade da escola, né? Então, esses resultados eles são alcançados com práticas democráticas, com participação, com a preocupação da qualidade do acompanhamento processual dos alunos, que os alunos não vão ser preparados só para a prova, mas com a preocupação de conteúdos outros, de formação cidadã, né? Então, assim, se a gente for só ler a política, o documento, a gente, qual seria a minha análise? Não, uma proposta gerencial, só pensando na qualidade enquanto resultado, competência, mas quando a gente vai buscar o sentido, a gente está encontrando outros sentidos. E eu tenho trabalhado muito e refletido muito e tentado trazer para a reflexão que
esse modelo da nova gestão pública, ele já é hegemônico, né? Não tem mais como dizer vamos fazer outro modelo, porque os próprios professores hoje, né, eles absorveram e eles a própria presidente do sindicato lá de Goiás, ela ficou até meio chateada quando ela foi ver a apresentação, ela disse, eu não vou dizer para o meu professor que não faça a prova, porque ele gosta que a escola tenha uma nota boa, né? Então, assim, mas por dentro, né, nessa ressignificação, nessa materialização, a gente está encontrando outros elementos de qualidade, né, de gestão que nós, forças progressistas, sempre defendemos, né? Então, esses elementos eles não estão totalmente abandonados e eles estão significando essas políticas por dentro, né? E na própria fala de quem faz a política, né? Das secretarias de educação e de quem materializa as escolas, né? Então, essa complexidade que eu acho que a teoria do discurso ajuda muito a gente a entender e a perceber e sair dessa coisa. A política é boa, a política é ruim, a política presta, a política não presta, né? Porque na medida em que você vai entender, você vê que tem outros elementos no cotidiano, no dia a dia da escola, né? Sem ir para a coisa da teoria do cotidiano, mas no dia a dia da escola, que estão ressignificando isso aí e que estão trazendo elementos que a gente sempre defendeu e que podem ajudar a avançar na própria perspectiva de uma qualidade, com uma referência mais social e essas questões que a gente defendeu. Então, eu tenho tentado trabalhar nessa perspectiva, agora tentando, né, assim, Graça teve mais sorte do que eu, porque eu não consegui aprovar projeto de produtividade, né, bolsa de produtividade, mas já consegui 2 aprovações de edital de ciências humanas e de universal, né, nessas pesquisas que eu apresentei para vocês. E aí essa pesquisa sobre... Quando eu comecei a estudar nova gestão pública, aí eu comecei a ver que tinha muita coisa nos estados, mas pouca coisa sobre os municípios. E aí que foi que me veio a ideia, né, de trabalhar um pouco a questão municipal. Ela já iniciei começo do ano passado, mas está meio a trancos e barrancos por conta da conjuntura que a gente está vivendo, né? Que além da dificuldade geral, tem as dificuldades da gente mesmo, de concentração, de tudo mais, né? E sobrecarga de trabalho. Mas, enfim, né? Eu fico muito feliz que a gente tenha aqui 3 pessoas do GT5, que a gente possa, né? Dentro da área, avançar um pouco nessa perspectiva, né? Isso sem desmerecer as outras formas de estudo da política, mas que a gente consiga avançar e consolidar um pouco mais, né? E aumentar um pouco, eu acho que o aceite, né? Da possibilidade de se estudar e de se pensar e entender a política de forma diferente dos estudos que são hegemônicos na área até então, né? E aí a gente fica aberta para conversar, que eu já falei quase 1 hora. Não, mas bom ouvir essas histórias, e uma das meninas Valesca disse, ouvindo os bastidores dessas funções todas, o Vitor Claro, não sei quem entra, quem sai e tal. Eu acho que tem uma coisa que, para mim, tem sido uma dificuldade que eu enfrento, tá? Aqui dentro do grupo, enfim, na trajetória que a gente vem tendo aqui dentro da universidade, aqui no nosso programa. Primeiro, óbvio, tudo isso que a gente já falou, essa dificuldade que as pessoas têm de fazer uma aproximação teórica, e aí a tendência imediata é colar, aderir ao vocabulário, e aí, porque adere ao vocabulário, acha que então está tudo resolvido, se eu uso a palavra certa no lugar certo, resolveu, e não é. Tem uma questão que a gente aqui no grupo agora já aprendeu com a Rosa,
a Rosa Nídia, é justamente que todo esse percurso da teoria do discurso ele está muito mais dirigido a um entendimento do modo de pensar, tá? A construção de um modo de pensar, do que é um conjunto, um elenco de categorias, ou conceitos, ou coisas, ou métodos, ou princípios e tal. Os princípios são necessários, os conceitos são operacionais, mas eles precisam funcionar. E eles só vão funcionar se eu tiver mais próximo essa perspectiva do modo de pensar. Nessa direção, qual é a dificuldade que eu tenho tido? Nos lugares em que eu tenho feito algum exercício de inserção desse tipo de análise, o tipo de resistência que eu encontro é ou de um modo geral, a cobrança por, tá, mas e aí o que a gente faz? Qual é o encaminhamento? Qual é a sinalização? Por que isso? Porque boa parte das análises políticas, tá, elas estão vinculadas a um propósito. Aquilo que se falava, assim, ela tem um telos, né? Tem um propósito, um ponto de chegada que se pretende, ou a melhoria da qualidade, ou viver feliz para sempre, E a análise, a teoria do discurso, nesse ponto, ela não faz isso. Não tem essa perspectiva teleológica que é jogar para um objetivo lá fora. Ela serve para entender por que as coisas estão funcionando como estão, por que elas são como são, por que elas chegaram onde chegaram. O que nós vamos fazer com isso? Bom, isso são outros 500. E aí, a boa parte das críticas que eu tenho recebido tá, mas isso é ficar em cima do muro, você não tem proposta nenhuma, isso serve, então, só para entender como chegou, tá, e aí o que eu faço? Nós precisamos de coisas que sejam propositivas, a coisa da chegada e tal. E é curioso, o modo, Lu, como tu traz a narrativa, por exemplo, da perspectiva da gestão democrática nas escolas, ela, da experiência que eu tenho aqui, que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, forte, com eleição para diretor, a questão dos conselhos e tudo mais e tal, isso anda um pouco e se desmancha. E aí as pessoas acham que, bom, tá vendo, não funciona, democracia não, a escola não é democrática. Não, a democrática é a experiência. Não é a escola que se torna democrática ou não democrática. Há experiências democráticas no cotidiano das escolas. Porque uma experiência, num dado momento, ela foi bem sucedida do ponto de vista da democracia, não significa que aquela escola é uma escola democrática. Então, essa distância entre o entendimento da sazonalidade, que nos empurra na direção do relativo. Bom, então é uma coisa toda passageira. Então, esse tipo de perseguição que eu sinto mais intensa, e que na semana passada comentei, se tu viu a aula, ter visto isso, eu mandei um artigo para a revista da Ampai, e veio cheio de laçaço exatamente nisso, assim, faz as teorizações e não tem nenhuma proposição, não tem concretude, não sei o quê, não trabalha com uma coisa propositiva e tal. Não tem, não é. Ela era um exercício analítico, muito mais um exercício analítico do que propositivo. Enfim, então tem que pensar em como formular isso de um jeito mais adiante, mas... Enfim, abrindo questões, pessoal que já leu o teu material, Jerusa leu a tua tese no ano passado ainda, Lilian está plantando uma coisa no chat, a Lilian diz, mas daí a gente cola no Foucault para pensar que a função do intelectual é pensar o presente, ou seja, interrogar o postulado. Sim, beleza, isso a gente acredita, né? E a gente defende, mas a gente não é hegemônico, essa é a questão. Essa é a questão, né? Que ainda há muita resistência a essa forma de pensar, né? E aí eu acho que é uma coisa que os pareceres me chamam muita atenção, no sentido de que as pessoas querem que a gente... Tem parecerista que às vezes exige o que a gente não está se propondo a dar, e o que, a partir da perspectiva dele, né? Então, assim, eu penso que quando eu vou dar um parecer, eu já dei vários pareceres favoráveis a estudos que, assim, pensam bem diferente de mim, mas há alguns pareceristas que nos exigem pensar como eles, e aí eu acho que é exatamente isso que você falou. A questão da teoria do discurso é pensar de uma forma diferente, ela nos traz os elementos para pensar
N coisas, no nosso caso, a educação, né, a política educacional mais especificamente, de uma forma diferente, né? E isso é uma coisa que ainda vem encontrando muita resistência na área, né? Porque há um formato de pensar, né, que envolve muito o bem e o mal, né? Que é hegemônico e que as pessoas querem que a gente pense assim, mas para trabalhar com a Cláudia não dá para pensar no bem e no mal. Não, né? Essa é a drama. Né? Jerusa. Boa tarde, Lu. Ai, muito bom ler os teus textos. Bom, inclusive o Marcos me mandou a tua tese, e ela também faz parte do que eu estou buscando como leituras prévias para conseguir desenvolver. A minha intenção é, partindo do senso comum entre professoras da rede pública estadual aqui do Rio Grande do Sul, e relacionando com toda essa questão da legislação, né? Que a gente sabe que as professoras internalizam muito do que é dito e reproduzem isso nas suas falas. E aí, quando eu ia às reuniões de planejamento, semanalmente, 2019, elas citavam falas do tipo: o governo não investe em educação. E aí, dentro dessa análise política do discurso, aí qual é esse governo, qual é essa educação, e observando a legislação, porque agora eu estou nessa fase, tá? Estou fazendo uma análise, um exercício que envolve Fundef, Fundeb, e percebendo que sempre existe essa dicotomia entre o que um plano maior externo está querendo de nós e o que nós temos conseguido dentro dessa nova gestão empresarial que as escolas estão sendo levadas cada vez mais. E aí vem a minha pergunta. Lu, o que tu achas? Será que há como esse horizonte continuar sendo idêntico? Ou nós temos alguma perspectiva de tentar deixar de lado esse discurso hegemônico e as professoras conseguirem fazer um outro tipo de melhoria no que elas tanto gostariam? Ui! Para mim está sendo muito também. A pergunta não é muito fácil, mas assim, né? Como é que eu vejo isso? Né? Dentro daquilo que eu tinha colocado anteriormente, né? Da possibilidade da autonomia que a gente ainda tem, né? Da transformação por dentro, né? Então, assim, eu acho que tem questões que a gente não consegue mais fugir, como as avaliações externas, o ranqueamento das escolas, né? Eu acho que porque a questão da avaliação, eu acho que o problema é como ela é usada, né? Não é existir a avaliação, é ela ser usada nessa perspectiva de ranqueamento, né? Mas eu acho que a gente consegue, tem algum espaço de liberdade, né, de autonomia, que a gente consegue ainda fazer coisas diferentes dentro da escola, embora isso não seja uma coisa fácil. Não, né? Eu acho que é preciso. E aí eu acho que isso passa necessariamente pelo coletivo, né? Da escola especificamente, né? Eu acho que uma escola, para fazer diferente, a gente não consegue fazer individualmente. Assim, eu, professora, não quero saber de nada disso, quero fazer diferente. Acho que isso eu não vejo como se conseguir, mas eu acho que coletivamente ainda há espaço para que a gente consiga mudar dentro dessa perspectiva hegemônica, né? Assim, não vejo que a gente consiga mudar tudo, não vejo que a gente, né, vá
mesmo assim, se a gente conseguir mudar os governos, até porque a gente teve experiência de governos assim que não fugiram, né? E a gente tem experiências de governo que não fogem a esse modelo gerencial que está colocado como hegemônico e, né, com experiências que se colocam como positivas, né? A escola melhorou, mostra aqui, mostra ali, né? Dentro de uma perspectiva que a gente contesta, mas que vai virando senso comum, como você colocou, né? Agora, eu só vejo essa possibilidade de fazer algo, de mudar, né, coletivamente. Individualmente, eu acho que a gente não consegue. Obrigada, Lu. Acho que quando se coloca isso em análise, acho que sempre a dificuldade de sair desse lugar e o tipo de investigação. Eu tenho, não sei, Grazi também está envolvida nisso, vou gostar de ouvir vocês as duas. O tipo de estratégia, de experiência de pesquisa que a gente tem feito acaba caindo no recurso que é análise documental e, eventualmente, a captação no caso da Jerusa, é a captação de conversas, né? E começou com o registro quase espontâneo, assim, ficar na sala de professores pegando o que circulava ali de assunto, e depois, um ano depois, foi atrás dessas professoras para pedir uma declaração delas, enfim, algum depoimento, alguma fala sobre esses tópicos que tinham sido destacados. No caso da Isabel, está trabalhando com entrevista mesmo, um pouco com história de vida dos professores, em função do entendimento da carreira e tudo mais. E aí fazendo contraponto justamente a toda a história política do Estado, né, dos planos de carreira, diferentes estratégias de organização dos planos de carreira, as diferentes greves pelas quais passou o magistério estadual no Rio Grande do Sul e que interferências isso tem no posicionamento deles. Por mais que a gente, volto a dizer, o problema lá no começo, por mais que a gente compreenda a importância de lidar com uma concepção de discurso que vai para além do linguístico, que implica nas práticas e tudo mais, não tem como fazer uma análise sem caracterizar, descrever, né? Ou seja, reduzir a linguagem. No momento em que se reduz a linguagem, tá, e que se captura pela linguagem a descrição dos processos, a narrativa dos episódios, vira análise linguística, vira estratégia, acaba sendo buscar recorrências, buscar não sei o quê, identificar o significante, aquilo. Não adianta a gente lidar com a coisa assim, tá, o embleminha lá, vamos buscar pontos nodais. Então, assim, ponto nodal para a Jerusa vai ser, o governo não investe em educação. Então, o que é investimento? Investimento do ponto de vista financeiro, de aporte e tal, investimento do ponto de vista da formação, de criação de condições de trabalho. De novo, a gente acaba recaindo numa coisa que é a identificação de traços que são discursivos. Não se consegue escapar disso. E essa é a armadilha que a gente tem percebido o tempo todo. E que acaba dizendo, até retoricamente, qual é a orientação que eu tenho feito com as gurias. Do ponto de vista retórico, vai lá, faz o discurso e diz que discurso é para além das questões discursivas, inclui práticas e tal, e tal, e tal, e tal. Mas a gente vai trabalhar com a análise do que as professoras disseram. Então, uma dificuldade que a gente tem tido é como é que a gente escapa dessa armadilha que é a captura pelo discursivo, pelo linguístico, na verdade, não pelo discursivo. Como é que a gente escapa da armadilha do linguístico? Porque na hora da gente apresentar nossa tese, vamos dizer assim, né? A gente vai ter que transformar em palavras, não tem para onde. Por exemplo, no meu mestrado, eu pedia que eles desenhassem uma escola de qualidade. Mas depois eu coloquei os desenhos, mas na hora de analisar, eu tive que transformar o desenho em palavra. Né? Quando eu mandei para a revista, eu não tinha como mandar o desenho, eu mandava a descrição do que tinha sido desenhado, por exemplo. Né? Então, assim, essa é uma questão que sempre vai existir. E aí a gente vai ter que, na nossa própria análise, está trazendo, né, a própria descrição das práticas, mas, e trazendo sempre
essa coisa que você coloca, né? Assim, essa rechamando de que o discurso ele também é o que a pessoa faz, ele também é, né, as relações que ela encontra espontaneamente na sala dos professores, é um discurso, né? A forma como as pessoas se tratam, como se cumprimentam, como se, né, se comunicam, e é um discurso, né? Mas a gente vai sempre cair realmente na coisa escrita, porque nossas teses têm que ser escritas, a gente não tem ainda, né, outro formato de fazer isso. Aí eu acho que a gente não tem para onde correr. Talvez a forma de escrever, embora assim, eu não vejo a diferença, pelo menos até agora, assim, porque tem algumas perspectivas teóricas que mudam a forma de escrever, né? Eu acho que pelo menos não, o que eu li até agora é a forma de escrever normal, né? Vamos dizer assim, usual. Eu vejo uma diferença, Lu, entre o modo como tu trabalhaste com isso. Lá na tua tese, tu defendeu em 2005, ela está lá no começo dos anos 2000, né? E esse artigo que analisa as políticas em Goiás, que é agora, recente, de 2 anos atrás. No seguinte sentido, lá na tua tese, os indicadores, os elementos que tu estava falando do ponto de vista da descentralização da gestão escolar e a perspectiva democrática, tu tomava as falas das pessoas, os traços, ou seja, os enunciados nos documentos, no projeto pedagógico e tudo mais. No caso do artigo esse sobre a questão em Goiás, tu pegas a ideia de gestão democrática, né? Pega a gestão democrática e aí tu vai sinalizar para alguns indicadores de gestão democrática que não necessariamente estão escritos. Quando tu for fazer entrevista, tu foste colher narrativas, é assim, tu tem a sinalização da realização de uma reunião. Não tem nada escrito sobre a reunião, mas tem o dado, o fato de que houve uma reunião. Então, isso é trazido para cá. Então, aí entra uma coisa que é bem parte operacional, assim, como é que eu escolho, como é que eu determino que indicadores eu vou utilizar, né, e que vão servir de referência para eu colher elementos dessa prática política, dessa prática social dada para fazer a análise. Então, claro, a questão da redução à linguagem já são outros 500, mas aí tem uma estratégia diferente que eu vejo uma diferença entre lá na tua tese, como ela era, e como ela aparece agora no artigo. Estou com razão, enxerguei, ou estou vendo coisas? Não, acho que sim, né? E aí tem várias questões. Primeiro é a coisa da maturidade mesmo, né? Assim, acho que você vai amadurecendo, vai aprendendo a fazer. Na tese, eu tinha um espaço muito maior para fazer também do que, né, num artigo, um tempo. Então, assim, talvez na tese eu tenha conseguido dar detalhamentos que agora eu não tive como fazer, né? Porque era um ano, lá eu tive 4, né? Então, assim, eu acho que... E tem a coisa da maturidade mesmo, né? Eu acho que a gente vai se sentindo mais segura na forma de fazer, de não estar trazendo tanta fala como antes a gente precisava para se apoiar. Acho que isso aí a gente vai crescendo nesse sentido e se sentindo mais segura para fazer uma análise sem ter que estar descrevendo tanto, né, como no momento inicial precisava. Claro que quando se faz esse tipo de movimento, o que eu enxergo? E aí estou pensando de novo na tese da Jerusa. Quando pega a perspectiva do governo não investe em educação, uma coisa é a que essas pessoas se referem quando elas falam o governo. Né? Isso é um campo. Outra é essa ideia do investimento. Né? E eu digo, vamos olhar a coisa dos investimentos, das políticas de investimento formais, né? Então, do ponto de vista de como é que acontece o financiamento e tudo mais, mas, exatamente considerando as lutas corporativas do magistério, do sindicato, né? E os movimentos de greve, a gente pode identificar, por exemplo, algumas conquistas em alguns movimentos de greve, como a atribuição de hora para preparo de aula, a atribuição de, sei lá,
pequenos pontos que podem ser entendidos como, ainda que oriundos da greve, tá? Mas são conquistas que acabam se transformando em política pública, porque aquilo, no momento que a categoria postula, apresenta como demanda, entra na luta, é assinado um acordo no fim da greve, e esse acordo é convertido em política, ou seja, sai uma medida do governo, sai uma resolução do governo instituindo o horário de preparação, ou a folga semanal, ou não sei das quantas, a coisa de carreira, alguma coisa relativa ao plano de carreira. Esse resultado é um indicador do investimento. A questão que fica aí atrás é, bom, mas o investimento do Estado foi espontâneo ou ele resulta de uma luta? Não, ele sempre resulta de uma luta. Sempre resulta de uma luta. No caso, a gente tem, eventualmente, um governo de esquerda, enfim, que até vai conseguir, e, bom, precisa lutar menos do que quando a gente tem um governo mais de direita, mas vai ter luta igual. Isso é um dado. Segundo, no momento que se faz esse tipo de escolha, que é, por exemplo, conquistas a partir dos movimentos de greve e tal, isso revela uma deliberação, uma ação intencional, né, do pesquisador. No caso, nós os dois, eu e Jerusa, estamos decidindo que vai ser conquistas das greves. Então, nós não vamos tratar apenas investimento do ponto de vista qual é o aporte de verba, se melhorou a merenda, se o dinheiro foi direto para a escola ou se foi para o conselho, como é que atua. Não vamos entrar só nisso, vamos entrar em outras coisas. Então, isso revela a deliberação do pesquisador no sentido de identificar quais são os traços de prática política, portanto, que vão ser tomados em análise para se chegar nessa ideia do que é o investimento. Exatamente, porque se você diz, não, tem tanto, é muito, é pouco, é tal percentual, é tanto per capita, você perde, né, esse movimento, essa construção política para chegar até aí, né? Então, acho que, se eu entendi bem, essa, né, construção, na verdade, para vocês é mais importante do que o valor do investimento e de quanto ele representa percentualmente ou per capitamente. E aí eu acho que é exatamente essa questão, né, da construção da hegemonia, da prática articulatória, né? São esses conceitos e essas questões que Laclau traz na construção do discurso enquanto prática social, né? Então, acho que isso aí mesmo, esse sentido mesmo. O investimento, aquele valor, vai revelar o que por trás dele, né? Quais as práticas, qual a construção política para chegar naquele valor. A nossa escolha é muito mais, e com dificuldade, enfim, agora, mas é olhar para a demanda. Uhum. Como é que a demanda é traduzida? Por que a professora diz o governo não investe em educação? Porque, na verdade, a demanda apresentada era a gente quer, sei lá, X horas, e só ganhamos a metade disso. Então, o governo não investe. Então, à medida em que a conquista não representa uma correlação direta com a demanda, com aquilo que foi postulado, significa, então, no imaginário do professor, que não houve investimento, né? Não foi acolhido aquilo que era demandado. Isso porque a gente está trabalhando com senso comum, tá? Nossa partida, nosso ponto, nós não vamos fazer análises das categorias dos professores e tal, porque o que se quer é justamente essa conversa rasa da sala de professores. As frases feitas, dizem assim, o governo não investe em educação, esse governo... Então, é isso que nós estamos tentando olhar em como é que isso encarna no dia a dia, essa dificuldade. Mas... O que mais, gente? Aberto para contribuições, comentários, perguntas, dúvidas. 10 segundos para mim só, porque eu quero deixar o pessoal da turma falar, porque eu estou de intrusa aqui. Não, é muito bacana estar aqui, Lu, porque a gente se cruza só em espaços institucionais, né? Assim, aqui, não que aqui não seja, mas no institucional no sentido de amparo para organizar coisas, não, na CAPES para avaliar programa, e não para discussão acadêmica, né? A gente acaba discutindo com o que está escrito, né? E essa é muito legal estar aqui, saber que você ouviu a semana passada também, e só deixar registrado que eu acho que a gente podia fazer um evento, já pensou?
Sudeste, Sul e Nordeste discutindo Laclau e educação, gente. Seria muito legal. Os 3 grupos de pesquisa. Eu acho que a gente deveria tentar fazer isso daí. Acho que seria bem bacana. Eu queria discutir um pouco mais aí, né? Teria um monte de coisa para falar. Ferclou, Laclau e MUF, num dos seus textos que a gente fica lá. Vamos escrever um texto para publicar, para a Luciana ler, para a gente poder discutir. Então, acho que seria um evento, seria muito legal, né? Fica aí minha proposta. Mas acho que está de boa, Grazi, de fazer muito questões, legal. Tá tranquilo. Vamos avançar nisso aí. Grazi, fica à vontade. O grupo está gaguejando aí atrás, enquanto isso, a gente vai... Enfim, não, eu acho que assim. Vamos a questão principal que fica aí, que nos traz um pouco de angústia mesmo, acho que não é dúvida, é uma angústia boa, né? É a questão da análise mesmo, né? Como forma de pensar, principalmente questões epistemológicas mesmo, eu acho que eles dão muita conta do que a gente já pensava, como eu disse semana passada, e não tinha um amparo tão rigoroso, assim, né? Mas a questão ainda de dados, análise de dados, ainda traz bastante angústia, né? Por exemplo, eu estou tentando escrever agora um artigo com uma orientanda que trata as diferenças, né, de análise de discurso pensando aí em Bardan, análise de conteúdo, que também tem uma perspectiva de discurso, Ferclou, discurso e mudança social, e o Laclau e a MUF. E nos parece, assim, de início, nós estudamos o livro do Ferclou, né? Já orientei uma menina que fez o mestrado dela com o Ferclou, que existem diferenças na análise, assim, grande, de perspectiva mesmo, porque o Ferclou, embora ele veja a relação dialética entre a mudança social e o discurso, me parece que a análise vai muito ao texto, né? E aí perde a característica principal do Laclau, que é tratar o discurso como não sendo restrito à linguística. Então, eu queria ouvir um pouco vocês o que acham disso, porque o Ferclou, ele vai trabalhar os contextos, ele vai trabalhar a relação com a mudança social, mas me parece muito mais voltado à análise de uma entrevista, à análise de um documento, e aí a gente perde eu ia falar a essência, mas não é a essência, não está no Laclau, não. A gente perde aí o subsídio epistemológico, né, teórico do Laclau e da MUF, que é político, né, não restritamente linguístico. A gente tem tentado aqui, Grazi, operar na lógica daquilo, no desenho da análise de conjuntura, tá? O que a gente tem tentado olhar. Então, não tanto pegando as entrevistas, pegando os dados, pegando os traços, mas fazendo um esforço de fazer análise de conjuntura. E ir atrás de olhar as políticas, de ir atrás de olhar fatos políticos, de olhar a imprensa na época, e tentar entender a correlação de forças envolvida nessa coisa. Qual é o risco? E aí a gente cai numa análise muito mais própria. O foco acaba sendo os sujeitos, tá? Quem são os atores, e não tanto a demanda deles, ou, enfim, porque a gente vai olhar a correlação de forças. Então, óbvio que a gente vai acabar caracterizando um governo do PT, um governo do PSDB, um governo do PMDB, e aí não sei das quantas, então acaba focando, às vezes, muito nessa coisa da figura, e não tanto na circulação. Por isso, nós estamos tentando olhar, e não é fácil, nesse caso, quando a gente faz esse tipo de pesquisa, olhar as demandas. É possível entender a demanda quando eu tenho visto, por exemplo, no artigo que a Luciana, esse que eu estava comentando, de Goiás, é mais possível enxergar ali as demandas, a demanda por democracia, a demanda por descentralização, a demanda por gestão, né? Então, é a melhoria da qualidade, ou não sei o quê, é a participação, ou seja, aparecem alguns traços que a gente pode identificar como indicativos de demandas dos diferentes grupos. E aí depois a gente analisa os grupos. Mas o nosso risco, assim, a gente tem usado mais essa estratégia, uma coisa mais... eu acabo sendo um pouco mais marxista do que ainda caindo nessa armadilha do marxismo.
Eu acho que esse é um problema, né, uma questão que mobiliza todos nós, né? Essa questão, eu lembro no doutorado, quando eu entreguei a primeira parte da análise para a Sil, que ela me devolveu, eu disse: eu consegui fazer a análise do discurso? Ela disse: conseguiu, sim. Eu pulando, porque eu não sabia nem se o que eu tinha feito era o que eu estava me propondo a fazer, né? E aí eu concordo com a Graça, porque o Verclaux, mesmo com aquela coisa dele da análise tridimensional, que pega o texto, o discurso como prática social, e agora eu esqueci o terceiro, mas ele foca, quando você vai para a leitura, para, né, como e os próprios exemplos que ele traz no final do texto, né, do livro, ele foca muito na questão linguística, no final das contas, né? Mesmo já trazendo essa coisa do discurso como prática social, falando sobre isso, Bardan, de certa forma, fala também, mas, assim, fica muito no texto, né? Eu acho que essa é uma dificuldade mesmo que a gente tem que ir buscando, construir, trocando e pensando e conversando, né? Porque é uma lacuna, e eu acho que, assim, né, é uma coisa que a gente tem que ir assim, construindo essas soluções, porque eu vejo como uma lacuna mesmo. Eu lembro da fala da Alice aqui, ela reforçou bastante essa ideia, assim, de que, claro, o tipo de pesquisa que a Alice faz está numa outra lógica, um outro objeto, que é política de currículo, né? Então, evidentemente, tem toda uma questão aí linguística bastante forte, porque ela está dentro da coisa do documento e tudo mais o que tem, e ela, porque opera na lógica da diferença, da heterogeneidade, da pluralidade, do espaço plural, ela consegue identificar melhor, talvez, do que no caso da gestão democrática, isso que ela chama de demandas. O que são as demandas? Porque o currículo, como um espaço de disputa, tanto ele é disputado pelos sujeitos gestores, implementadores disso, então dono de editora, associação não sei quê, corporação de não sei das quantas, ou grupo de gestão, enfim, quanto dos sujeitos que batalham por espaço lá dentro, então movimentos sociais. Então, como é que negro aparece lá dentro, como é que viado aparece lá dentro, como é que índio aparece lá dentro, como é que... Enfim, e aí tu tem como identificar as demandas desses diferentes grupos que estão disputando espaço na Constituição de cada movimento desse. Então, tem uma disputa mais clara. No caso da gestão democrática, eu sempre me aterrorizo porque o discurso é igual dos dois lados. O discurso é igual dos dois lados, é a tal da defesa do direito individual, é a defesa dos direitos não sei das quantas. Isso, a palavra democracia, ela, por excelência, ela é um objeto de disputa fortíssimo. E hoje, numa prática, se a gente leva em consideração as práticas do governo, ele está argumentando que é democrático. Não fazer vacina, usar não sei das quantas, porque é do direito. A gente sabe que não, e a gente se posiciona. Só que aí a gente recai na coisa da polarização. Aí cai numa outra armadilha, que é a polarização. Mas para entender esses jogos do ponto de vista da gestão democrática, do ponto de vista da gestão, é aterrorizante para mim, porque quando eu pego a discussão que o Conselho Nacional de Educação, por exemplo, está fazendo sobre a formação do gestor, a formação do diretor, cara, o discurso é tri bonitinho. Está super bonitinho, as competências do diretor estão ótimas, porque estão na lógica da gestão, do neném. Então, eu fico me perguntando por que nós estamos reencancando se é tão bem. E aí, parar para olhar, o problema é a atribuição de significado que é feito sobre esses elementos que estão aparecendo lá. Então, aí revelaria uma outra demanda e tal, e assim, qual é o interesse da Maria Helena Guimarães de Castro? Então, qual é a demanda que ela traz? Qual é a demanda que ela representa? Né, como braço direito, como gestora do programa de educação do Aécio Neves e do Covas e enfim, de tudo que foi Paulo Renato de Souza, Fernando Henrique, etc. E o que seria a nossa demanda, né, do que seriam as competências desejáveis para um diretor de uma escola. Então, e aí a gente acaba polarizando.
saindo daí dizendo, não, isso que tu está dizendo não é democracia, porque democracia é o que eu estou dizendo. Aí entra uma loucura, aí a gente cai nessa coisa de veracidade ou não do postulado de um idiota. E aí, esse processo é exatamente a prática articulatória que vai construir hegemonia, que Laclau vai falar, né? Então, assim, por exemplo, né? Como traduzir, colocar isso aí que você, tudo isso que você falou, né? Que é totalmente lacauliano, né? Assim, nesse sentido dessa descrição, como a gente traduzir, né? De uma forma que a gente consiga dar conta de expressar tudo isso aí que você disse num texto, né? Trazer toda essa disputa, trazer todos esses elementos, todos esses atores, né? A disputa em si num texto, né? Como fazer isso? A minha dificuldade eu até entendo a possibilidade da análise, tá? E aí aquilo que eu estava dizendo, a análise por si só, ela levaria na direção de explicar por que as coisas estão sendo, por que elas chegaram nesse ponto. Eu não consigo, no meio do texto, eu não consigo deixar de subir num caixotinho de madeira, agarrar o microfone, agarrar o megafone e me botar a fazer panfleto, a me botar a fazer manifesto. Eu não consigo escapar de uma fala mais panfletária. Eu acabo caindo na coisa que é mais panfletária. E isso é uma dificuldade. Como é que eu escapo? Como é que eu faço análise? A análise pode ser panfletária? Assim, não. Estou falando panfletário de um modo geral, tá? Eu estou dizendo, o panfletário aqui nesse sentido significa postular alguma coisa, defender um ponto de vista, pretender um ponto de chegada e tal. A análise deveria ficar aquém disso, ainda que ela possa ser denunciadora, né? Mas ela não teria esse princípio, esse propósito que é o postulado de um modelo, um ponto de chegada. Então, isso para mim, como pesquisador, é extremamente difícil. Como é que eu separo a análise da militância? Não consigo escapar. E não é fácil mesmo, não. Bueno. Pessoal, alguma manifestação, alguma questão, algum ponto, algum destaque, alguma observação? Marcos, desculpa, se tu me permite falar mesmo, desculpa, eu não vou abrir a câmera, né, que eu já tinha te falado hoje que eu estou no ambiente de trabalho, mas, Luciana, foi muito bom te escutar. Como o Marcos falou, né, eu e a Jerusa, a gente está em construção de tese escrita, né, e o trabalho com a narrativa dos professores, é isso que o Marcos falou, é o nó que dá. E que tem a questão também no meu caso, né, na pesquisa, é a questão das gerações. Tu vai trabalhando com diferentes professores, com narrativas diferentes, entendimentos diferentes, né? E como colocar isso, né, no papel. Que tem essa questão, quando tu vai fazendo a transcrição e analisando a entrevista, tu enxerga o extralinguístico. Mas na hora de tu traduzir e tu ter que botar isso no papel, tu tem que te amarrar na linguística, né? E como é que tu faz isso? É uma dificuldade. Te escutando, eu vou te dizer que foi muito bom, porque abre algumas questões mais de compreensão, né? Essa dificuldade que dá em colocar no papel tudo isso. Porque uma questão é tu escutar e tu observar isso, e outra tu transformar em linguagem isso e colocar na escrita da tese, né? Porque, por exemplo, eu vou fazer uma comparação. Tem uma professora que eu entrevistei na década de 70 e os dois que eu entrevistei, eles trazem muito a legislação. Eles não trazem na fala o currículo, eles não trazem o planejamento, eles não trazem a sala dos profs, nada. Eles vão na legislação, na mudança de legislação. Tu pega os professores de 90 que ingressaram, trabalharam, né, até 2016, que é o tempo, eles trazem muito currículo. A mudança da política pública, a questão da greve, né, onde se faz, claro, análise de conjuntura, mas não sei se eu estou me fazendo compreender, né, mas mistura bastante coisas que tu tem que estar colocando na escrita, né, e fazendo essa análise. Então,
escutar e te ouvir falar também dessa questão do quanto é difícil, realmente é difícil, né? Essa dificuldade. E o Marcos, é muito bom falar, porque o Marcos, né, ele abre caminho, e o meu contato com o Laclau foi com o Marcos. Então, ainda entender o que é essa hegemonia. Esses dias até eu mandei para ele, Marcos, ponto nodal, será que significa essa parte? Daí ele me mandou, não, vamos conversar, né, para conseguir entender. Essa semana também falei do Foucault para ele, algumas questões que me vieram. Então, é uma troca muito boa, mas é uma troca também que faz a cabeça, né, dar voltas, e como é que tu transforma isso na escrita, né? Então, só queria compartilhar que essa tua fala mexeu muito nesse sentido comigo, aqui, depois escutando o Marcos também, né, quando ele falou da G e do meu estudo. Então, essa parte é bem boa mesmo, e obrigado por tu compartilhar, né, foi muito legal mesmo, assim, né, a construção que tu fez junto com o Marcos, né, a Lu também traz bastante coisa do grupo, então bem bacana mesmo. Jerusa, Tamires. Ainda somando ao que a Isabel estava falando, Lu, é tão bom ver alguém que já trabalha há bastante tempo com análise política do discurso, porque a gente vai se apaixonando a cada percurso que a gente vai fazendo, né? Só que ele vai se expandindo tanto, né, o exercício da análise, que a gente percebe, puxa, queria colocar um pouquinho mais, outro pouquinho, e às vezes não dá tempo. E, ao mesmo tempo, a gente vai se dando conta que toda a conjuntura desses anos que a gente está pesquisando vão chegar nesse momento e esse discurso hegemônico que a gente ouve agora. E aí, como professora também, eu começo a me dar conta, se a gente tivesse percebido há 20 anos o que estava ocorrendo, não teríamos deixado acontecer o que está acontecendo agora. Então, muito obrigada. A tua fala, assim como a da Grazi semana passada, são maravilhosas. Obrigada mesmo. Tamim, a recuperada, convalescente, bora. Vamos lá. Estão me ouvindo bem? A internet aqui tá duro, tá difícil. Muitas pessoas usando a internet aqui na casa. Primeiro, Luciana, adorei te conhecer. Já fui muito com a sua cara, assim, com o seu jeito. E nós, no CEPAI, lemos bastante você durante um tempo, né? Porque a gente também leu durante um bom tempo Boaventura de Souza Santos, junto com Laclau e Mouffe, e tentando fazer essa relação, e fomos procurar nos seus artigos, nos seus trabalhos, fizemos um levantamento, os textos da Luciana, aonde que ela faz esses encontros, como ela faz esses encontros, e então, tudo mais, assim. Eu lembro de ter vasculhado, o jeito que eu falo, né, no grupo de pesquisa lá, brincando com o pessoal, escarafunchar. Eu lembro de ter escarafunchado seu lápis para ver os artigos e ver essa relação e ler e tudo mais. Então, já gostei muito e espero que ano que vem a gente consiga fazer esse encontro aí. Eu estou falando para a Gra para a gente fazer o encontro, porque o Google Fotos fica lembrando da gente, para a gente, né? Esta semana fez 4 anos do Congresso da ANPAI, que a gente fez em Marília, em 2017. E aí, Vitor Paro, todo mundo, e eu, nós vamos fazer um congresso ano que vem, Gra, chamar todo mundo e tudo mais. Mas, enfim, fazendo essa saudação, aí o que eu queria falar mesmo é isso do Boaventura de Souza Santos, né? Relendo aquele escrito dele, porque é tão difícil construir uma teoria crítica, né? E que eu acho bem um divisor de águas, assim, sabe, do trabalho do Boaventura, e para entender quem é o Boaventura, quando a gente lá no grupo de pesquisa tentava ler e falar, mas onde está o Boaventura, né? E eu brincava, quem é ele na noite, né? Onde que ele está? Que lado que ele está sambando, né? Enfim, o que fica para mim ainda é assim, a questão de democracia, o entendimento de democracia. E no início da sua fala, quando você disse, fui para o Boaventura para pensar a democracia e tudo mais, perguntei para ele disse, ok, Laclau. Perguntei para o Laclau, ele disse, ok, o Boaventura. E também pensando naquele artigo da Mouffe, do antagonismo, que ela também faz uma relação, o que fica para mim ainda é assim, a forma de pensar a democracia do Boaventura parece que ainda é um contexto de um projeto de ser, um acontecer, um porvir. Ao passo que com Laclau e Mouffe,
Não é um porvir, é um porvir que está acontecendo, que está se dando. A radicalização está nessa democracia, por isso que ela é tão radical, né? Ela é tão radical que leva ao ódio à democracia, aí lembrando Rancière e tudo mais. Aí eu queria te ouvir um pouco disso. Se é por aí, se você naquela época pensava assim, se hoje você fez diferente, enfim, com essas manifestações que o Boaventura está fazendo nos últimos tempos, escreveu um livro, né, na quarentena aí e tudo mais, então queria te ouvir um pouquinho disso. Então, Tamires, eu nem tenho lido muitas últimas coisas do Boaventura, vi algumas, uma live ou duas dele, mas eu acho que ele tem muito essa coisa que você diz, do porvir, né? E, inicialmente, eu fiquei na dúvida, porque quando eu estava lá com ele dizia, olha, o sustentáculo da minha obra é o 5º capítulo da Crítica da Razão Indolente, quando ele fala dos espaços estruturais, aquele quadro dos espaços estruturais, né? Então, eu ficava muito na dúvida, porque, é claro, né, não é mais uma estrutura única, mas são espaços estruturais que vai de encontro a Laclau e Mouffe, né? Eu acho que eles se encontram mais na coisa do pós-marxismo, né? Tanto, mesmo ele ainda mantendo os espaços estruturais, ele rejeita, né, o fundamento único que Laclau e Mouffe falam, né? A questão do trabalho que Marx traz, né, como a centralidade do ser, da mudança, né? Então, ele vai dizer que não tem os outros elementos de identidade, assim como Laclau e Mouffe, mas eu concordo com você, assim, a minha leitura ainda é que Boaventura tem um projeto de como deve ser um mundo democrático, né? E Laclau e Mouffe já não tem, né? Que, como você bem colocou, as coisas vão se construindo, então não tem um ponto de chegada. E eu acho que para o Boaventura ainda existe esse ponto de chegada. Embora, assim, acho que ele vá cada vez mais ampliando, né, no sentido de Laclau e Mouffe mesmo, da construção, de que, né, é um processo, talvez que nunca se acabe, né? Mas eu acho que ele ainda tem, eu entendo, né? Assim, a minha leitura é que ele ainda tem esse lugar de chegada que Laclau e Mouffe não tem. Mas que isso não impede dos dois de dialogarem, né? Assim, como impede com outros autores, né? No caso deles, não impede, dito por eles mesmos, né? Como Sim, Foucault, possível, como... Tamires, desculpe, só ponderar o diálogo possível, eventual, e que tem sido feito, acho que de maneira bem profícua, em alguns casos, desse entendimento da precariedade e tal, da análise do presente sem ser propositivo, fazendo exatamente uma análise dos jogos aí em Foucault e em Laclau. É mais possível chegar nesse lugar. De novo, para Foucault não tem um projeto. Ele não está postulando, eu quero uma sociedade, um mundo em que não sei o quê. Não, ele analisa, ele faz análise das formas da experiência e ele diz, olha, é isso. Estamos assim porque fizemos isso, porque temos feito essas escolhas e temos feito esses caminhos. Nesse sentido, Laclau funciona também bem. E aí é por isso, eles acabam sendo alvo dessa análise que os caras estão em cima do muro, eles não propõem nada. Eles sinalizam assim, bom, isso aí não serve para grande coisa do ponto de vista de uma proposição de, então, como é que eu faço a escola? Então, o que eu faço? O que é uma escola Foucaultiana? Não tem. Tamires, desculpe. Não, imagina. Até fazendo um gancho disso que você falou, né? Pensando no Boaventura, existe um pessoal, né, que fala, eu acho que ele está mais para teoria crítica, outros já pensam que ele está mais para pós-modernidade, e aí usam esse pós-modernidade de qualquer jeito, né? Do jeito que eles acham que é. E muito atrelado com isso de, como não tem projeto,
então não devem ter uma atuação política. E aí tem aqueles que vêm e dizem, não, Boaventura é moderno, é um teórico crítico e não pós-crítico, digamos assim, porque ele tem essa atuação política, movimentos sociais, MST, Brasil, tudo que ele já fez aqui. Enfim, eu acho que não é por aí. E cada vez mais eu estou meio que me apegando assim numa ideia que eu nem sei se é muito certa. Eu nem falei isso com a Gra, que eu fiquei pensando isso por conta de uma discussão que deu numa aula dela aí, dos alunos, assim, tipo, quem que é o Boaventura na noite? Mais ou menos nesse sentido. Que é o seguinte, me parece que o Boaventura é alguém, assim, que faz a gente não cristalizá-lo em algum lugar. E esse que é o do Boaventura. Enquanto... Ixi, eu acho que eu travei. Travei? Estava um pouquinho travado, sim. Deu uma gaguejada e travou. Tá, vou tirar Isso, a ok. câmera aqui. Daí eu estava dizendo, né, do Boaventura, dele não se cristalizar. Porque eu acho que, enquanto a gente conseguir estudá-lo, não cristalizando e fazendo esses diálogos, é sempre um movimento da gente descobrir o que o Boaventura tem para trazer para a gente. Ele é um autor lido do direito à pedagogia, passando pelas ciências sociais, enfim, tantas outras, sabe? Não sei dizer se ele é um clássico, eu também não sei dizer o que seria um clássico. Mas por que eu estou com isso na ideia? Porque eu estou lembrando, olha lá os portugueses, de um artigo que a Ruth Pavan publicou, acho que ano passado, retrasado, numa entrevista que ela faz com o Tami, fecha a câmera, tu está travando de novo. E o Licínio Lima fala isso. Tamires, isso, melhora. E retoma a tua fala, porque a gente perdeu. Tá. Eu disse sobre a Ruth Pavan, que me fez um artigo que ela tinha escrito ano passado, numa entrevista com o Licínio Lima, sobre Paulo Freire, e Licínio Lima fala que a riqueza é a gente pensar o Paulo Freire sem cristalizá-lo num lugar, numa base epistemológica fixa. Enfim, que enquanto a gente conseguir fazer isso, a gente consegue avançar. Então, não sei, eu meio que estou pensando Boaventura por aí nesses últimos tempos, sabe? Deixa eu me fechar aqui, porque a internet está que tá aqui. Eu acho, Tamires, que ele mesmo, assim, realmente ele foge dessa cristalização, sabe? Ele mesmo não quer ser cristalizado em lugar nenhum. Acho que algumas falas dele, ele já colocou isso, né? Alguns momentos escrito, eu não me recordo de ter lido, mas escutado ele falar, sim. E tri. Bueno, gente, 10 para as 4, nos passamos, nos ficamos, assim a gente vai, assim, abrindo mais uma cerveja, de cerveja em cerveja a gente vai, né? Mas aqui no sul não tá frio, não tá calor para isso, aqui tá bastante frio. Tô vendo as gurias assim de manguinha, tanto a Luciana tá com vestidinho de manguinha e tal, tá um calorão do lado de lá. Super obrigado, Lu, pela tua generosidade, pela disposição de vir para cá, de parar uma terça-feira e papear. Acho que essa história da gente fazer uma conexão dos grupos de pesquisa é uma boa ideia, dá para puxar, pode ser uma deriva do GT5, lá pelas tantas, pode ser uma iniciativa e uma deriva pensada dentro do GT5, que é olhar para isso de alguma maneira, e até ver que interlocução tem em outros GTs, né? Podemos usar a máquina da Amped para pensar nisso aí. Muitíssimo obrigado. A ideia era essa, a gente fazer esse panorama, fazendo esses sobrevoos, essas visitas e tal, para tentar entender como esses conceitos e método têm sido praticados. Super. Eu que agradeço. Foi muito bom, muito bom mesmo. Assim, adorei, né? Estou disponível para a gente conversar, acho ótimo, assim, até porque eu me obrigo mesmo também, né? Não só por isso, mas a rever, como eu disse no início, né? Assim, eu tenho essa necessidade de estudar novamente algumas coisas e nem sempre eu consigo, aí foi muito bom. E essa troca é muito boa, né? A gente sempre aprende muito, a gente cresce. Eu super agradeço, foi muito bom. E essa condição remota está nos facilitando grandemente. Então, estamos aproveitando, assim, ganho secundário
dessa tragédia toda. Assim, nessa tragédia, exatamente. Nos tira a cerveja com assado, mas nos possibilita nos encontrarmos mais facilmente, né? Um está aqui, outro está em Pelotas, outro está em São Paulo, outro está em Santa Catarina, e por aí a gente está com o Brasil todo, de norte a sul, conseguindo estar junto aqui, né? Joia. Obrigado, então. Pessoal, obrigado a todo mundo. A gente segue se conversando, sigam se cuidando, e a gente se encontra na semana que vem, aí na sequência. Obrigada, viu, gente? Obrigado, Lu. Beijo para vocês, cuidem-se. Beijo grande. Tchau, tchau.